Bom dia, queridos e amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para abrirmos a nossa Bíblia e estudarmos uma pequena porção dos ensinamentos que ela tem para nós. Quero começar orando a Deus, pedindo que Ele nos instrua sobre a leitura e sobre o estudo desta palavra. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos, ó Pai, na leitura da Tua Palavra, que salte aos nossos olhos os seus ensinamentos, que nós possamos compreender a beleza da Tua Escritura e nos fortalecer, vivendo, Senhor Deus, de acordo com a forma que Tu quer que nós vivamos, aprendamos e vivamos, possamos testemunhar das maravilhas do Teu reino aqui, dentre os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 119,5 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. E é por isso, por crermos que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, direciona os nossos caminhos, que nós nos debruçamos sobre ela para ler, aprender, para poder viver, mais do que ler e aprender, viver a palavra de Deus. O estudo proposto hoje pela nossa revista da Convenção Batista Fluminense, que trata neste período, nesta revista, sobre adversidades. Todas as 13 lições foram escritas com o tema adversidade, e a lição 12 que estudaremos hoje é adversidade, quando a adversidade é difamação. E a autora, a educadora cristã Helenice Lopes Vieira Machado, da PIB de Rio Bonito, escolheu o personagem Daniel, né? Daniel capítulo 6 é o nosso texto base, é o texto que fala quando Daniel foi levado à cova dos leões. Você bem possivelmente já conhece essa história, mas vamos abordá-la agora neste aspecto da difamação, como reagiu Daniel a tudo isso. Bom, antes de começar, precisamos entender o que é difamação. Difamação, desacreditar publicamente alguém, fazer aquela pessoa perder a boa fama, falar mal, caluniar. Caluniar, eu deixo entre parênteses, porque nem toda difamação é uma calúnia, né? A calúnia é uma mentira. Pode ser até uma verdade, mas o fato de tornar público, denegrir essa pessoa é uma difamação. Então, atingir a honra, dignidade, orgulho de alguém, né? Isso também pode ser traduzido como insultado, né? Ultrajado, ofendido. Bom, vamos lá. Tendo entendido, né, trazido à luz o que é a palavra difamar, difamação, vamos então à lição em si. Eu vou começar pelo final. No final da nossa revista, a autora ela tem um trechinho que nós chamamos de Para Pensar e Agir. E ela faz as 3 perguntas que eu quero que comecemos a pensar por elas. Em suas atitudes diárias, se julga agir com excelência? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como você reage quando é insultado, caluniado ou difamado? Uma terceira, as pressões desta vida separam ou aproximam você de Deus? São perguntas do nosso cotidiano, coisas que nós vivemos. Então nós devemos trazer essas perguntas para uma autoanálise. E agora vamos olhar como Daniel reagiu com todas essas questões neste capítulo 6 do livro de Daniel. Os irmãos, por favor, leiam o capítulo de Daniel. Se preciso, dê uma pausa aí no vídeo, leiam o capítulo 6 de Daniel. É o que nós vamos estudar hoje. Mas indico que os irmãos leiam o livro todo de Daniel. É um livro que tem apenas 12 capítulos. São 357 versículos ao todo. É uma leitura rápida, uma leitura fácil, uma leitura aprazível. Então, espero que os irmãos possam ler para que nós possamos entender melhor o estudo de hoje. Bom, quem é Daniel? Quem foi Daniel? O significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Bom, Daniel foi um dos profetas do Antigo Testamento, o quarto dos chamados grandes, dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os outros, né? Joel, por aí em diante, são os profetas ditos menores por conta
das literaturas deixadas, né, dos seus livros, pelo conteúdo, pequenas porções. Bom, tudo que se sabe sobre Daniel está apenas no livro de Daniel. E não há referências bíblicas em seu livro que nos leve a outros livros que contem sobre Daniel, né? A não ser algumas a respeito da época, logo no início da localização, nos versos 1 e 2 do capítulo 1, quando ele vai falar dos locais, no ano em que aconteceu, né? Também do capítulo 7 a 11 de Daniel, sobre as profecias, e aí são mencionadas lá nos livros, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, inclusive por Paulo também, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, quando ele faz menção a uma profecia. Bom, e também por João, no livro do Apocalipse, onde se confirmam algumas das profecias ditas por Daniel, né? E, em particular, em Jeremias, faz uma menção, no livro de Daniel faz uma menção a Jeremias, quando ele se trata do período do exílio. Ele diz que leu nas Escrituras do profeta Jeremias a questão deste período de 70 anos, né? Bom, seu livro tem 12 capítulos, como eu falei, 357 versículos. Daniel era israelita de uma linhagem nobre e real. Nós podemos ver isso logo no início do capítulo 1, no versículo 3, né? Quando o Império Babilônico, né, o reino da Babilônia, enfrenta o reino de Judá, e obtém êxito. Então, neste primeiro momento, leva cativo um primeiro grupo, né? E nós já vimos em lições anteriores, com outros professores que nos trouxeram essas informações, que quando o povo era levado cativo, não era levado todo o povo, eram levados os cultos, as pessoas que poderiam cooperar de alguma forma com esse novo rei, né? E deixavam ali no reino antigo as pessoas, os trabalhadores mais braçais, né? O reino não era todo dissipado. Nós vamos ver em outro momento que foram várias as vezes que o reino da Babilônia foi lá e levou cativo, né, alguns grupos. Então, neste primeiro momento, Daniel foi levado junto também com outros, inclusive seus 3 amigos, né, que são Hananias, Misael e Azarias. Bom, o próprio rei Nabucodonosor II determinou o que esse grupo que foi separado, dentre essas pessoas que foram levadas para o exílio, um grupo foi selecionado para ser instruído de acordo com as leis e os costumes dos caldeus, né, lá do povo babilônico. E Daniel e os 3 amigos estavam também neste grupo. E o próprio rei determinou o que eles comeriam, essas pessoas. Ele queria que essas pessoas estivessem bem cuidadas, afinal de contas, ele iria selecionar desses alguns que estariam trabalhando diretamente junto a ele no palácio. Então, tipo de comida, bebida, tudo que ele pediu que fosse servido era do mesmo que o próprio rei comia e bebia. Então, eram coisas ditas de qualidade na ótica dos babilônicos, né? Porém, Daniel convictamente, né, e possivelmente por conta dos alimentos oferecidos pelos babilônicos serem conflitantes com as regras alimentícias da época da lei de Moisés, né? Nós lembramos aqui que haviam na lei de Moisés o que eles poderiam, o que não poderiam comer, o que era alimento sagrado, o que era alimento impuro, considerado impuro. Então, por conta disso, provavelmente Daniel convictamente resolveu não se contaminar com tais iguarias, com tais comidas e bebidas, né? E ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E o mais bonito é que diz assim, no versículo lá em Daniel, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus usa quem ele quer, como ele quer, para realizar a obra dele. Até mesmo o chefe dos eunucos teve misericórdia e compreensão com Daniel, mas não por conta dele mesmo, porque Deus deu a ele este sentimento para que ele pudesse compreender a Daniel e atender. Bom, e mesmo
esse chefe dos eunucos, amedrontado em descumprir a ordem do rei, ele permitiu que o cozinheiro-chefe atendesse ao pedido de Daniel e servisse apenas legumes e água durante 10 dias a Daniel e aos seus 3 amigos. E ao final desses 10 dias, eles avaliariam como estariam Daniel e seus 3 amigos e os demais escolhidos, separados para esse treinamento, para esse ensino. Né? No final desses 10 dias, verificaram que Daniel e os seus 3 amigos estavam bem fortes, robustos, mais do que aqueles outros que estavam ali. E a partir daí, então, a partir disto, o chefe da cozinha, né, o cozinheiro-chefe, passou a servir legumes e água para que eles se alimentassem. Né? Bom, a estes 4, Daniel e os seus 3 amigos, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eles estavam ali em estudos, passaram 3 anos nesse como se fosse um treinamento dos costumes da cultura dos caldeus, para que eles pudessem servir no palácio. Eles tinham que conhecer as leis, os costumes daquele povo. E ao final do aprendizado, todos passaram um a um por entrevista diante do próprio rei, né? E o rei disse que achou nesses 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 10 vezes mais inteligência, conhecimento e sabedoria do que todos os outros magos, inclusive sobre os magos e encantadores que havia no seu reino. Deus estava com eles. Isso nos prova o grande cuidado, né? Daniel, então, interpreta o sonho do rei. Nós vamos ver lá em Daniel, deixa eu abrir aqui, lá em Daniel 2. Em Daniel 2, o rei teve um sonho e chama todos os magos para que falassem sobre aquele sonho, mas ele não disse sobre o que ele sonhou. Os irmãos leiam lá Daniel 2, para não estender muito aqui o tempo do vídeo. E nenhum deles adivinhou. Eis que alguém falou, existe lá um Daniel que ele pode. Aliás, o rei manda matar, já que ninguém conseguia desvendar esse sonho, decifrar, ele manda que matem todos os sábios. E Daniel e os 3 amigos também estavam neste grupo dos sábios. E aí, quando alguém vai falar a Daniel, né, o responsável lá, vai falar com Daniel que ele iria morrer, Arioque, né, o encarregado do rei a dar essa notícia, Daniel pediu para poder conversar com o rei. Ele pede então um tempo para interpretar esse sonho. Ele volta, junta com os 3, ora a Deus e pede a Deus que Deus revele a ele o sonho e a interpretação do sonho. E isso faz com que Daniel, os seus 3 amigos, e também Daniel pede por todos os outros, para que o rei não mate. E o rei, Daniel revela o sonho, a interpretação do sonho. Nabucodonosor agradece, põe Daniel no mais alto escalão, nomeia ele como governador da província da Babilônia, de toda a província, e Daniel faz um pedido que coloque os seus 3 amigos como chefe dos negócios da Babilônia. E o rei atende assim. Então, aí já um primeiro contato de Daniel com o rei Nabucodonosor II, mostrando o poder do Deus Todo-Poderoso de Daniel. Nabucodonosor, em um outro momento, capítulo 3, ele vai fazer uma grande estátua e vai decretar que todos devam se curvar diante daquela estátua. Alguns dos caldeus acusam os 3 amigos de Daniel de não se curvarem, e eles são levados até a presença do rei. E o rei pergunta a eles, né? Vocês sabem que se vocês não se curvarem diante da estátua, vocês podem ser lançados na fornalha, né? Leiam lá também Daniel capítulo 3. E eles respondem, quanto a isso, não necessitamos te responder. Ou seja, estavam convictos também de que não deveriam se curvar, e por isso eles foram lançados na fornalha.
Mas não foi simplesmente assim. A partir dessa resposta, o rei ficou tão irado que mandou aquecer muito mais ainda a fornalha, a tal ponto de que os guardas que foram jogar os 3 na fornalha se queimaram e morreram queimados sem nem ter entrado na fornalha, né? E os 3 foram jogados na fornalha, e os irmãos também conhecem a história. Eis que o rei olha para dentro e vê 4 dentro da fornalha, um anjo do Senhor que estava lá com eles, e eles foram libertos, né, da fornalha. Bom, esse é mais um ponto. Tem a loucura de Nabucodonosor, lá em Daniel 4. Daniel prediz, fala para Nabucodonosor, interpreta um sonho dele, diz o que vai acontecer com ele, que ele vai rastejar como um animal, que ele vai perder, vai ser destituído do seu trono, né? E tudo vai acontecer. E naquela mesma noite acontece aquilo ali com ele, né? Bom, após isso, vem o reinado, ele volta a reinar, Nabucodonosor volta a reinar, mas logo depois ele é morto. Então depois, aqui os estudiosos dizem que há um intervalo aí em torno de 20 anos até acontecer esse outro fato, que é a escritura na parede, né? Já no reinado de Belsazar, que é filho de Nabucodonosor II, né? Houve esse período de 20 anos, alguns estudiosos falam de um governo sobre alguns governos, alguns governadores, mas nesse trecho aqui já fala do rei Belsazar, né? E vai aqui num momento onde ele é escrito nas paredes aquelas frases, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ninguém sabia interpretar. Eis que a mãe do rei Belsazar, possivelmente esposa de Nabucodonosor II, fala a ele de Daniel, que provavelmente já não gozava dos mesmos benefícios, das mesmas oportunidades com o Nabucodonosor II. E aí ele é levado até Belsazar e ele fala sobre o que significa aquelas palavras ali. E diz, Mene, Deus contou os dias de seu reinado e ele já está terminado. Tekel e Mene, Mene 2, ou seja, eu fiquei atento a isso, que Mene, Mene, Deus conta os seus dias, contou e diz que já está terminado. Mas como ele repete, ele contou e recontou, ou seja, é certo, não tem dúvida. Ele fez a conta e refez a conta e já está determinado, né? Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu a medida, o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido, entregue aos medos e persas. E após a revelação desta escritura na parede ao rei Belsazar, os medos, Dario toma o reino, naquela mesma noite, Dario, liderando os medos e os persas, toma o reino da Babilônia que estava sob o reinado de Belsazar. Bom, agora vamos entrar no capítulo 6, propriamente dito, Daniel é difamado. Bom, a vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade e fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamento e experiências profundas, permitindo que Deus forjasse, ali no fogo, né, forjasse o seu caráter a ponto de ser conhecido como homem íntegro e de espírito excelente. Mesmo inserido numa cultura pagã, como a Babilônia, permaneceu firme e temente a Deus. Bom, o estudo nos propõe a entender como nós, que também estamos inseridos neste nosso mundo, numa sociedade completa de adversidades, no mundo tereis aflições, tereis adversidades, como nós temos, mas nós somos desafiados a viver como Daniel, não deixar que as pressões nos façam negar a nossa fé, negar o nosso caráter cristão, negar ao nosso Deus, ao Salvador, ao conhecedor, ao nosso provedor, ao nosso cuidador, ao nosso Pai, né?
e não devemos renunciar ao que é correto diante de Deus, mesmo diante deste mundo. Bom, a lição ela vai ser dividida em 3 pontos que vão falar sobre o caráter cristão, sobre o relacionamento com Deus e sobre não ceder, não negociar a sua fé, né, com os outros valores, manter os seus valores cristãos firmes. Bom, Dario, o novo rei, em função do tamanho de seu novo governo, né, do seu novo império, escolhe dentre muitos 120 homens para serem os governadores, né, e 3 para serem presidentes, né, sobre todo o reinado, sobre o império havia aumentado, né, o império babilônico já estava grande, agora os medos e persas vão lá e tomam o governo da Babilônia, acrescentam mais ainda e ele acha necessário fazer desta forma. E dentre esses 3 presidentes, um deles era Daniel. E em pouco tempo Daniel se destacava junto aos demais por ser muito inteligente, sábio e ter um espírito excelente. E o rei estava já considerando torná-lo sobre todos os outros, como, por exemplo, nos dias de hoje, em alguns governos, como se fosse um primeiro-ministro, abaixo somente do rei, né? E isso trouxe muito ciúme e inveja aos outros 2 presidentes e também aos 120 governadores. E eles começaram a procurar alguma coisa contra Daniel. E não acharam nada que desabonasse a ele. Ele era honesto no seu trabalho e ninguém podia acusá-lo. Chegaram então à conclusão de que deveriam criar alguma coisa que ferisse a lei do Deus de Daniel para que ele pudesse transgredir uma outra lei em detrimento a cumprir a lei de Deus. Bom, e foi isso que eles fizeram. Eles criaram então uma lei e apresentaram essa lei ao rei Dario, né? E essa lei, vocês podem ler lá em Daniel 6, de 6 a 9. Eles criaram essa lei e Dario sancionou, Dario assinou, confirmou essa lei. Uma lei que diria que ninguém poderia, num prazo de 30 dias, curvar-se a outro Deus, adorar a outro Deus, que não fosse ao próprio Dario, né? Bom, Daniel, ele soube desta lei, porém ele não mudou o seu hábito, o seu costume. E qual era esse costume de Daniel? Todos os dias, ele ia até a sua casa, subia ao seu quarto, a sua casa, o quarto ficava no andar superior, ele ia até o seu quarto, se ajoelhava diante da janela aberta em direção a Jerusalém, né? Ele havia sido levado cativo de Jerusalém, lá do templo, né? Então eles têm o costume, como os judeus, né, os muçulmanos têm costume até hoje de orar, né, fazer as suas orações no tapetinho virado em direção a Meca, traz esse ensinamento dessa passagem dos judeus que olham lá para Jerusalém, né? Então eles tinham esse costume de orar em direção a Jerusalém. Isso ele fazia 3 vezes ao dia. Nós aprendemos isso lá nos juniores. Daniel orava 3 vezes ao dia. E era desta forma. Os seus inimigos, já sabiam que Daniel se comportava assim, só que isso não transgredia lei nenhuma. Porém, com essa lei que eles criaram, passou a ser uma transgressão. Daniel passou então a desobedecer uma lei estabelecida por ele. Mas Daniel sabia da lei e não negociou. Continuou mantendo o seu relacionamento com Deus. Era a forma de Daniel relacionar-se com Deus, falar com Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus, deixar aos pés de Deus, levar a Ele tudo aquilo que o afligia, ou todos os agradecimentos que ele tinha, pedir a Deus sabedoria, né? Então é a forma que nós temos hoje, através das nossas orações também, através de Jesus Cristo, de orarmos em nome de Jesus Cristo, levarmos nossos agradecimentos e as nossas petições a Ele. Bom, os homens foram, né, provavelmente não entraram na casa de Daniel, mas como ele orava na janela em direção, eles viram Daniel fazendo isso, bastava isso, e foram e se apresentaram ao rei, dizendo a respeito da lei e do que Daniel havia feito. O rei ficou muito triste, porque o rei gostava muito de Daniel.
e ele tentou ao máximo se empenhar em livrar Daniel do cumprimento desta lei. Dizem que até o pôr do sol, e mesmo assim os homens voltaram ao rei e lhe fizeram lembrar que as leis dos medos e persas não poderia ser mudada, deveria ser cumprida ali, em toda a essência, né? Até com todos os pontos e vírgulas ali, não poderia mudar. E Daniel ordenou então que lançassem Daniel na cova dos leões. Essa era a sentença para quem desobedecesse a lei. E Dario voltou ao palácio e passou a noite em jejum, sem música e com insônia. Ele estava muito triste, né? Ele tinha que cumprir a lei, mas ele estava muito triste pelo feito. Ao amanhecer, ele se direciona à cova e chama a Daniel. Vocês podem ler lá em Daniel 6, de 19 a 24. E após ele ver que Daniel sai ileso da cova dos leões e ouve de Daniel o que o anjo do Senhor fez, que fechou a boca dos leões, né? Então aí vocês podem ler também em Daniel 6, de 25 a 28, final, onde o rei decreta sobre todo o seu império que todos temam e tremam perante o Deus de Daniel. E o que aconteceu, aqueles outros 120, aqueles 3 foram lançados, e os seus filhos, né? A Bíblia diz que inclusive os seus filhos foram lançados na cova do leão, e os leões os devoraram, né? Comendo até os seus ossos, esmagando os seus ossos. Bom, Daniel ele não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, ele também não podia fazer o rei retroceder, nem recusar de cumprir a lei e lançá-lo na cova dos leões. Ele também não podia tapar a boca dos leões, mas uma coisa ele podia fazer, que era orar. E ele fez. Ele fez por confiar em Deus, saber que Deus, quisesse ou não, o libertaria, assim como no exemplo dos seus amigos na fornalha, né? Então, nós devemos olhar para esse exemplo de Daniel e nos manter fiéis ao nosso Deus, velar pelo nosso testemunho pessoal e honrar a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Nós não temos força, nós não temos como combater o inimigo por nossas próprias forças. Nós devemos clamar a Deus, confiar que Ele vai à frente e nos livra dos laços do inimigo. Tem uma música da década de 80, se eu não me engano é dos Vencedores, que diz a letra assim: não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que nós possamos descansar no nosso Deus, aquele que nos criou, que sabe o dia em que sabia desde o início, o dia em que cada um de nós nasceria, sabe desde o início, o dia que cada um de nós irá morrer, o dia, tudo que irá acontecer. Então, nós não podemos mudar nada disso. Ele nos dá a opção de escolhas, e Ele já sabe quais são as nossas escolhas, mas Ele já sabe, então descanse, procure fazer a vontade de Deus, para que nós possamos
alegrar o coração de Deus e confiar que Ele está cuidando de nós. Quero deixar com os irmãos a leitura de 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 14 a 16, que diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém? Que nós possamos confiar que Deus honra, Deus cuida, Deus protege, Deus livra todo aquele que não negocia, que mantém o seu caráter cristão firme, não negocia, independente de aflição, independente de adversidade. Não negocie o seu caráter cristão, os valores de moral e de conduta cristão. Nós somos do reino, servos do reino de Deus vivo, ok? Então, que Deus a todos nos abençoe. Um abraço e até a próxima.